Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu vou contar um pouco do que Deus já fez na minha vida, na minha família, e dizer que o Senhor, Ele é maravilhoso. É até difícil para mim subir aqui e falar isso, porque o Senhor fez tantas coisas que... O Senhor, Ele é maravilhoso, irmãos. Quando nós servimos a Deus de verdade, com o coração quebrantado, não de falsidade, passando a dor, sofrendo, o Senhor, Ele nos honra. Porque, irmãos, não é fácil servir ao Senhor. Mas, irmãos, quando você serve ao Senhor com sinceridade, o Senhor, Ele quebranta barreiras. Ele faz coisas que você não imagina. Porque Ele é um Deus fiel. Então, irmãos, eu vou começar a contar um pouco da minha história. Meu pai, ele era uma pessoa evangélica, mas ele se afastou dos caminhos do Senhor. Foi para a droga, então ele conheceu a minha mãe. E meu pai, ele era uma pessoa que pregava de esquina. Ele era uma pessoa que falava a palavra de Deus, louvava e tocava os instrumentos do Senhor. Mas ele foi se perdendo enquanto ele tinha um relacionamento com a minha mãe. E nessa história, minha mãe ficou grávida de mim e meu tio me conta que meu pai me odiou desde o primeiro dia que eu estava no ventre da minha mãe. Que ele falava que não queria que eu nascesse, que eu não era nada para ele, mas a minha mãe foi levando a minha gravidez e a gravidez dela de mim, e eu nasci prematura e não tinha chance de vida. Mas o Senhor, pela oração da minha mãe, não sendo crente, o Senhor me fez nascer. Então, irmãos, eu fui crescendo e fui entendendo. E você é uma criança, você não entende muita coisa do que está acontecendo na sua vida. Então, eu via aquelas guerras dentro de casa. E minha tia pegou a gente pequeno, nós somos 5 irmãos, e nos levava para a igreja para adorar o nome do Senhor. Tão pequenos, mas ela ia todo dia de manhã. Nos levava para a escola dominical, nos levava para a igreja. Então, eu creio que Deus usou a minha tia poderosamente para colocar uma obra na nossa vida, para colocar Jesus na nossa vida, porque era uma guerra muito grande. E quando eu chegava, eu via meu pai falar que me odiava, falar que não queria que eu nascesse, que eu não seria nada, e a família dele também falava isso. Mas o Senhor foi me transformando. Eu lembro que um dia eu cheguei na salinha das crianças e falei com a tia, tia, por que isso acontece na minha vida? Ela falou, entra para o quarto e ora. E eu comecei, tão pequena, a orar a Deus e perguntar a Deus por que aquilo estava acontecendo na minha vida. Por que era tanta guerra, era tanta luta, se eu, tão pequena, estava servindo a Ele desde pequena. Então, eu comecei a crescer, a amar a Deus de uma intensidade que nem eu conseguia entender. Eu não conseguia misturar em festas do mundo. Eu não conseguia misturar com aquelas pessoas que não tinham nada a ver com Deus. Eu me sentia asco, eu sentia triste. Eu sentia que eu não devia estar ali. Então, eu, tão pequena, comecei a falar com Deus, Deus, eu quero entender a sua palavra. Eu quero aprender. Porque quando a gente é criança, nós queremos ficar correndo, brincando, como muitas crianças ficam. Mas quando a gente começa a entender quem é Deus, você começa a se transformar. Então, a minha tia me ensinou a glorificar a Deus sem ter vergonha, a glorificar a Deus, a falar glória a Deus, aleluias. E eu comecei a glorificar a Deus. Então, com 15 anos, o Senhor me batizou, transformou a minha vida, e eu comecei mesmo a ir na igreja e fui batizada nas águas também. E quando eu fui batizada nas águas, a minha luta redobrou, porque a minha mãe, que era uma pessoa evangélica, ela, não evangélica, mas ela tinha um amor a Deus, ela começou, toda vez que eu ia para a igreja, ela falava, se você chegar 1 minuto atrasado em casa, você vai dormir na rua. Então, várias vezes eu dormi na rua por amor a Jesus. Eu ia para a casa da minha prima e ficava lá, e no outro dia eu não entendia por que a minha mãe fazia aquilo. E teve um dia que meu pai ele correu atrás de mim com uma faca para me matar, e eu caí, e eu falei, meu Deus, só o Senhor que vai me salvar. E Deus, Ele me salvou naquele dia. E eu fui entender quem era Jesus. Porque Ele é maravilhoso. Então, irmãos, não desista da sua cruz. Eu perdoei o meu pai de todo o coração. Hoje eu oro por ele. Eu oro por ele, eu agradeço a Deus por ele ter feito aquilo.
Porque talvez se ele não tivesse feito aquilo, eu não serviria a Jesus. Eu não amaria Deus. Com certeza eu poderia até estar na igreja, mas com certeza eu não amaria Deus de um modo de ter nojo do pecado, asco do pecado. Porque nós vemos que muitos jovens não levantam mais para glorificar a Deus. Os jovens estão frios. Oh, irmãos, imagina o tanto de sofrimento que aquelas pessoas passaram no passado para marcar a cruz de Cristo. O que eu passei não foi nada comparado com aquelas pessoas que foram mortas por leões, que foram arrastados. Não foi nada comparado a isso. Então, irmão, se você tem um filho, começa a ensinar o filho o caminho do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas os filhos não estão sendo ensinados, na verdade. Eles não estão glorificando a Deus, eles não conseguem falar glória a Deus, aleluia, eles têm vergonha. Vergonha de glorificar a Deus. E não tenha vergonha de glorificar a Deus. Então o Senhor, Ele foi transformando minha vida. Ele acabou tirando meu pai da vida da minha mãe. Mas o meu sofrimento não acabou. E eu falava, Deus, eu quero ser diferente, Senhor. Eu não quero ser igual, Deus, eu quero ser diferente. Então começou a minha luta com os meus irmãos, que eles foram crescendo. E muitas vezes me batendo ou falando a crentinha. E várias vezes eu queria sair da presença do Senhor. Eu lembro que um dia eu fui numa festa, sentei lá, e eu me senti como eu estou aqui agora, triste. Eu não estou triste aqui, mas eu me senti triste naquele momento. Porque eu falei, meu Deus, eu não estou fazendo a sua vontade. O Senhor não me criou para ir em festas, para glorificar o mundo. O Senhor me criou para te glorificar. Não para ser maior do que ninguém, mas para te glorificar, porque nós não somos nada. Nada, mas o Senhor, Ele é tudo. E eu falei, Deus, me dá uma família, me dá os meus filhos, porque eu quero ter 3 filhos. E o Senhor, graças a Deus, me deu uma família, me deu um esposo que serve a Deus, me deu os meus filhos que eu pedi a Deus. Então, graças a Deus, irmãos, nós oramos com nossos filhos, nós oramos de dia, na hora de tomar café, nós oramos na hora deles dormir. Nós oramos na hora deles deitar, nós não somos perfeitos nem livres de pecado. Mas quando o Senhor nos transforma, nós somos diferentes. Você não consegue mais ser igual, você não consegue. Glória a Deus, aleluia, eu agradeço a oportunidade.